A paz do Senhor Jesus, que a graça do Senhor, ela possa alcançar a sua vida neste dia. Que você possa estar aonde você estiver, que você possa ser cheio da presença do Senhor. Nesta semana nós vamos continuar aqui falando sobre abrindo a visão espiritual. Que o Senhor, Ele possa abrir as nossas visões, os nossos olhos espirituais, para que nós venhamos a enxergar aquilo que nos rodeia, aquilo que está perto de nós, que muitas vezes é algo de Deus e muitas vezes não é, e nós precisamos ter essa percepção, nós precisamos observar para nós sabermos aquilo que Deus realmente tem para a nossa vida. A palavra do Senhor vai dizer lá no livro de Daniel, que Daniel ele faz uma oração ao Senhor. E nessa oração, o primeiro dia que ele fez a oração, Deus já envia a resposta para a vida de Daniel. Porém, o príncipe da Pérsia começa a barrar essa oração, a resposta da oração de chegar até Daniel. E a Bíblia vai dizer que 21 dias, Daniel ele espera a resposta dessa oração, até que o anjo Gabriel, ele vai e ele guerreia contra este príncipe da Pérsia, e a resposta é chegada a Daniel. O mundo espiritual é algo que nós não vemos se o Senhor não abrir os nossos olhos. Então é preciso estar atento, né? Estar observando. Ter os nossos olhos espirituais abertos é um dom de Deus e muitas vezes não é para todos. Nós precisamos estar em oração, nós precisamos buscar ao Senhor, nós precisamos pedir que o Senhor abra os nossos olhos para que os nossos olhos venham ser abertos e nós possamos ver o que acontece em nosso redor. O texto que nós vamos ler é um texto muito conhecido, nós já falamos várias vezes sobre esse texto, mas a palavra do Senhor ela é nova a cada manhã e a cada vez que nós lemos, nós observamos algo novo. Está aqui no livro de Ezequiel, no capítulo 37, versículo é o 7, que diz assim: Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um reboliço, e os ossos se juntaram osso com osso. Essa daqui é a visão do profeta Ezequiel ali no Vale de Ossos Secos. Então aqui ele vai dizer assim, que ele recebeu uma ordem e ele profetizou. E enquanto ele profetizava, ele ouviu um barulho, ele ouviu um ruído. E esse ruído era o ruído dos ossos se juntando osso com osso. E muitas vezes aqui nós vamos trazer para este lado, mas este lado assim, que muitas vezes você pode ouvir um barulho ao seu redor, você pode estar ouvindo aí alguma coisa está acontecendo, talvez você não esteja observando, não esteja atento ao que é. Eu quero dizer que é o barulho da resposta da tua oração, é o barulho de Deus ouvindo o teu clamor. Às vezes nós estamos tão ocupados com as coisas dessa vida, às vezes nós estamos tão ocupados com esse mundo, com os nossos afazeres, com o nosso dia a dia, e a gente não consegue observar os sinais que o Senhor Jesus tem nos dado. Só quem é espiritual ouve barulhos do céu. Aqui, Ezequiel, ele era espiritual e ele ouviu o barulho, ele ouviu o ruído dos ossos se juntando, ossos com ossos. E muitas vezes nós precisamos estar atentos aos pequenos sinais que Deus ele vai nos dando e vai dizendo, olha, eu estou com você, olha, eu estou trabalhando, olha, eu estou aqui, olha, não desanime, olha, não se desespere. Muitas vezes Deus está dizendo isso com pequenos sinais, com pequenos gestos, mas nós sempre achamos, né, que o Senhor ele tem sempre o grande para nos entregar primeiro. E muitas vezes Deus ele vai lá
e Ele nos entrega aquilo que é pequeno primeiro, para depois nós recebermos aquilo que é grande. E muitas vezes nós não nos atentamos a esses pequenos sinais. Se a sua oração, ela não está sendo ouvida, se você acha que Deus não está ouvindo o seu clamor, olha, peça para que o Senhor abra os seus olhos espirituais, os teus ouvidos, para que você comece a ouvir barulhos de oração sendo ouvidas, barulho de resposta sendo enviada até você, até a tua casa, até a tua família. Devemos estar atentos aos pequenos e aos grandes sinais que o Senhor, Ele manda, Ele envia sobre nossas vidas. Às vezes, nós queremos que o Senhor, Ele dê sempre aquilo grande. Não, eu quero uma porta de emprego grande. Não, eu quero algo grande de Deus, né? Eu quero uma porta de emprego, o melhor lugar. Deus tem para você o melhor lugar, o melhor emprego. Mas muitas vezes Deus abre pequenas portas, pequenos empregos, né? Pequenos lugares para nós entrarmos, para dali Deus fazer algo grande acontecer na nossa vida. Então é preciso estar atento a todo o mover de Deus, é preciso estar atento para nós não nos enganarmos. Este mundo está cheio de engano, né? O evangelho hoje em dia, ele é pregado e muitas pessoas vão atrás, né, de tantas palavras bonitas, de tantas coisas bonitas, de tantos homens e mulheres que usam muitas vezes a palavra do Senhor para se beneficiar. Muitas vezes a palavra do Senhor, essas pessoas usam para enriquecer. E a palavra do Senhor vai dizer aquilo que de graça recebestes, de graça dai. Então, nós vemos tantas coisas neste mundo que estão nos levando a nos corromper, a nos afastarmos, a não termos a nossa visão espiritual aberta ou a nos conformarmos com todas essas coisas. Hoje o evangelho, né, as pessoas vão atrás de multidões, as pessoas vão atrás de muita gritaria, né, de muito movimento, as pessoas vão atrás de muitas profecias e as pessoas se deixam a levar. Muitos dizem, olha, Deus mandou falar, né, Deus está dizendo, quando Deus muitas vezes não está dizendo nada, quando Deus não está falando nada, mas a minha Bíblia vai dizer que ai daquele que diz que Deus falou quando Deus não falou. Então nós temos que estar aberto, nós temos que estar sempre atentos com os nossos ouvidos, né, com os nossos olhos, para observarmos, para vermos aonde o mundo, com tanta modernidade, ele está nos levando. E somente quando nós temos essa percepção, quando nós pedimos para que o Senhor ele venha abrir os nossos olhos, para que nós venhamos a enxergar, nós conseguimos a sair muitas vezes desse emaranhado, desse mundo, dessas coisas que sem querer muitas vezes nós nos envolvemos. A palavra do Senhor, ela vai dizer lá no livro de Marcos, uma passagem que eu gosto muito, vai falar sobre um homem que ele tinha ali um certo problema. No livro de Marcos, no capítulo 7, vai dizer que esse homem, no versículo 31, vai dizer que esse homem ele era surdo e ele era gago. E levaram esse homem até Jesus para que Jesus o curasse. Aquele homem, ele era gago porque ele não conseguia ouvir, então ele não conseguia pronunciar as palavras corretas. E levaram esse homem até Jesus. E a Bíblia vai dizer que Jesus, ele pega esse homem, né? As pessoas estavam ali pedindo que Jesus colocasse a mão no homem para que ele fosse curado. Jesus pega esse homem, ele tira aquele homem do meio da multidão, quer dizer, daqueles que estavam falando, daqueles que estavam dizendo o que é que Jesus precisava fazer, né? Como Jesus tinha que fazer. As pessoas estavam dizendo, olha, coloquem a mão sobre Jesus, sobre o enfermo, né? Põe a mão sobre ele para que ele seja curado. E Jesus vai, ele tira aquele homem do meio da multidão que falava, que talvez gritasse, né?
tira aquele homem do meio da multidão, leva aquele homem para uma parte mais isolada, e ele começa talvez a conversar com aquele homem, e então ele começa ao processo da cura. E aí Jesus, ele vai, a Bíblia vai dizer, olha, que Jesus, ele pega os dedos, né, os seus dedos, coloca no ouvido do homem, e Jesus pega a saliva de Jesus e passa na boca daquele homem. E a Bíblia vai dizer que levantando os olhos aos céus, né, que Jesus levanta os olhos aos céus, que Jesus, ele dá aquele suspiro, né, suspira, e ele vai dizer, Efatá, abre-te. E a Bíblia vai dizer que os ouvidos daquele homem foram abertos, né? Que a sua garganta foi aberta, agora ele estava curado. E quantas vezes na nossa vida é preciso que o Senhor, ele nos tire da multidão, aquela multidão que está falando, aquela multidão que está impondo, aquela multidão que está dizendo o que você deve fazer, o que você não deve fazer, segundo a vontade deles, não é segundo a vontade de Deus. Muitas vezes o Senhor, ele te tira dali, ele abre os teus olhos, Jesus, ele tinha maneiras inusitadas de operar milagre. Não era só colocar as mãos, né? Certa vez Jesus, ele vai ali, ele faz um lodo, ele coloca a sua saliva na terra, faz um lodo ali, né? Passa nos olhos do cego e o cego é curado. Aqui nessa passagem nós vamos ver novamente Jesus usando a sua saliva para curar. Algumas vezes Jesus curava e dizia, olha, você está curado, a tua fé te salvou. E Jesus, ele continua tendo maneiras inusitadas de nos curar e falar conosco. Mas às vezes é preciso você sair do meio da multidão, de onde só tem pessoas que falam, né? Pessoas que gritam, muitas vezes pessoas que querem impor a sua vontade, a sua religiosidade para você. E o Senhor diz assim, olha, somente Ele tem palavras de vida eterna. Ele diz assim, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ele diz assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Glória a Deus. É Ele, né? Não é esse evangelho, um evangelho fácil, um evangelho de prosperidade, um evangelho que o que você quer, você mentaliza e você tem. Não. Né? Nós sabemos que tudo no reino dos céus é com choro, é com lágrima, é com oração. E é esse evangelho que nós queremos, é esse evangelho que nós pregamos, e é esse evangelho que nós temos que estar com os nossos olhos abertos para nós não sermos levados. E aqui, nesse texto, aquele homem, ele vai sair dali com os seus ouvidos abertos, ele vai sair dali ouvindo, e ele vai sair dali falando, e ele vai sair dali anunciando o que realmente ele tinha vivido, o que realmente Deus tinha feito na vida dele. Aquele homem, ele estava vivendo o efatá de Cristo, abra-te, e é isso que eu quero dizer para você neste dia, viva o efatá de Cristo, aleluia. Abre-te, permita que o Senhor abra-lhe os olhos, permita que o Senhor abra-lhe os seus ouvidos, abra-lhe a sua garganta, a sua boca, para que você venha falar aquilo que realmente é o Evangelho e necessita ser pregado. E o Senhor, ele vai escolher eu e você para fazer a diferença nesta terra. Não vamos nos corromper com o manjar que o rei oferece, né? Não vamos nos corromper com esse mundo. A palavra do Senhor vai dizer assim, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da onde? Da sua mente. Busque a palavra do Senhor para que você não venha ser enganado, para que você não venha ser levado por nenhum vento de doutrina, né? Por palavras bonitas, por palavras doces, por palavras amáveis. Procure
dentro da palavra do Senhor. Procure no Senhor os ensinamentos da sua palavra para que você possa viver uma vida livre e abençoada, sem engano, a viver uma vida do efatá de Cristo, aleluia, aberto para que o Senhor Jesus ele possa te curar de dentro para fora, para que você possa viver as grandes maravilhas, os grandes feitos que o Senhor ele tem a realizar em nós. Que Deus abençoe, que você possa ter esta consciência de viver segundo a palavra do Senhor e não se deixar ser enganado por nada deste mundo, nada. O evangelho continua sendo pregado, mentira continua sendo pecado, né? A idolatria continua sendo pecado, a difamação, a glutonaria, os feiticeiros, né? Aqueles que não se dedicam ao Senhor, aqueles que não buscam a palavra do Senhor, eles vão ficar de fora no grande dia. E a Bíblia continua pregando, continua ensinando estas verdades. E muitas vezes nós fechamos os olhos para não ouvir, para não ver, para sermos, coniventes com um evangelho moderno, um evangelho que não vai nos levar ao céu. Deus abençoe a sua vida, que a graça do Senhor esteja sobre você, e eu peço neste dia que o Senhor, ele venha abrir os nossos olhos espirituais, para que nós não sejamos enganados de forma nenhuma. Que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Deus tenha misericórdia de nós e que a glória do Senhor resplandeça sobre nossas vidas.